Bom dia, povo que se encontra aqui nessa praça. Mais uma vez, eu estou aqui para falar o que Jesus mandou nós falar, nós fazer. E eu estou aqui mais uma vez para falar sobre, lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos, falar sobre a história, sobre Paulo, quando estava preso, e o carcereiro que estava para se matar, porque pensou que Paulo tinha fugido das prisões, como ele estava acorrentado, preso e acorrentado. Mas quem confia no Senhor não foge do problema, mas procura vencer o problema. E quando o carcereiro viu que estava as cadeias tudo arrebentadas, tinha as portas se abrindo, ele pensou em se suicidar, ele pensou em tirar a sua vida. Quanto de nós, quando vê o problema forte, nós não achamos mais solução, e aí pensa em morrer, pensa em se matar. Quantos de nós? Mas quando a pessoa procura conhecer o Cristo da Bíblia, quando começa a conhecer a história do Cristo da Bíblia, ele acha força. O carcereiro disse: o que eu posso fazer? Quando o apóstolo Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo e tu e a tua casa. Então, esta palavra crer, ela é muito misteriosa. Todo mundo crê, agora tem que saber em que crer, tem que saber como crer, porque o crer misturado, toda coisa é o crer, mas assim não funciona não. Jesus disse que nós temos que ser zeloso, cuidadoso e amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos amar a Deus, mas nós queremos amar o vício, nós queremos amar tanta coisa. Baseado no outro homem chamado apóstolo Pedro, se encaixa também lá em Mateus, a história está lá em Mateus 14, do 30, 31, você vai encontrar. Porque Pedro, ele desejou se encontrar com Jesus quando Jesus estava caminhando por cima das águas. Pedro achou tão admirado, tão lindo, e desejou se encontrar com Jesus caminhando por cima das águas. E não era impossível não. Deus disse: vem, Pedro. Jesus falou: Pedro, vem. Pedro começou a caminhar por cima das águas. Aí ele chegou a um certo ponto, que quando a Bíblia fala que será salvo, este será, eu vou falar um pouquinho também deste será salvo. Pedro saiu caminhando, quando chegou mais perto de Jesus, Pedro tirou a vista porque as ondas começaram a ficar fortes. Quando os problemas começam a vir muito forte na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, muitas vezes nós tiramos a vista de Jesus. Quantas pessoas já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e hoje está derrotado, tombando no mundo, caído e rolando pelo mundo? Mas Deus não tem culpa não, é porque você tirou a vista. Jesus disse para Pedro, quando Pedro clamou a Jesus: socorro, porque estava perecendo, se afogando, ele foi para a palavra que deveria ir, ele foi para a pessoa certa. Ele disse: socorre-me. Jesus pegou pela sua mão e disse:
Por que duvidaste, homem de pequena fé? Porque a fé remove montanha, a fé faz maravilha. Mas Pedro criou medo, a fé fugiu. E ele disse para Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Agora eu quero falar sobre essa palavra, se queres, verá. Eu comecei segunda-feira um pouquinho sobre a história, por quê? Porque eu tenho milhões e milhões de motivos de agradecer este Deus, de ser grata a este Deus. Porque uma das grandes bênçãos, aproximada há 30 anos atrás, o menino dormiu com aproximadamente 15 anos de idade, ele ficou movido, não tenho nenhuma explicação para dar. Ele ficou muito movido pelas coisas de Deus, tocado pelo Espírito Santo, não há nenhuma dúvida. Aqui muitas pessoas sabem que eu estou falando e posso provar com alguém que sabe da história. Ele estava em batalha, pregando o Evangelho, lá um casal de velhinho, principalmente a mulher. Ela abraçou ele com todo carinho, como um filho, como um neto. E ele pregando o Evangelho na cidade de batalha, ele ameaçou o diabo. Através da sua pregação, através as pessoas ouvindo o Evangelho. Porque eu digo e desafio, se gosta de criticar a igreja, mas se tem uma bênção na terra maior do que a igreja, eu duvido que você me prove. A igreja não é o pastor que cai, a igreja não é o padre que cometeu um escândalo, a igreja pode ser só 2 que estão na igreja e ter 1000 pessoas, mas a igreja é aquele que é servo de Jesus, que é servo fiel, isto é que é a igreja, e através desse servo fiel, orando, clamando a Deus, se dedicando, se consagrando, a bênção vem para Piracuruca, a bênção vem para onde está a igreja do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, procure conhecer mais a Bíblia, procure seguir a Bíblia, procure uma igreja perto da sua casa, aonde o Espírito Santo te revela que lá tem bênção para ti. Te congrega, procura fazer comunhão uns com os outros, porque isto é família, família faz comunhão, vive em alegria, vive em comunhão. Então quando nós somos servos de Deus, nós somos família de Deus. Por isso, procure uma igreja, aquela igreja que eu sempre falei aqui, que o Espírito Santo tocar no tua mente, no teu coração, e lá tu acha apoio do Espírito Santo contigo lá naquela igreja. Procura esta igreja e te congrega, porque na terra não tem, os homens não gostam de investir na igreja, inclusive os governantes, eles não gostam, mas não tem um investimento mais abençoado de que investir na igreja, porque isto agrada a Deus e as bênçãos que vêm na terra. Triste de nós, eu desafio, se Jesus resolvesse tirar a igreja do Senhor de uma cidade. A cidade passa por dificuldade. O diabo faz muita coisa na cidade, toda cidade, mas aí se ia ver o que é o tanto que aí enfraquece a tua defesa, enfraquece o teu livramento, porque a igreja, queira ou não queira, a igreja ora todos os dias, todas as horas, pelo povo. E Deus opera através das orações. Deus cura, Deus liberta, Deus salva através também das orações dos fiéis. Por isso, não olhe para o pregador da igreja,
porque ele também falha. Olhe para este versículo que eu gosto muito de falar dele, que diz: olhai somente para o autor e consumador da tua fé. Este é Jesus, este é o dono da igreja. E a igreja que prega Jesus como o único Salvador, esta igreja é de Jesus. E você é abençoado se você frequentar, se você se congregar, se você buscar Jesus lá também nesta igreja, porque você pode buscar na sua casa, mas a Bíblia dá apoio para nós se congregar, está na Bíblia. Quem é de Jesus sempre gosta de estar em comunhão uns com os outros. Por isso é que você pensar que é salvo e pode viver separado dos seus irmãos, não é boa coisa. É difícil você se firmar em comunhão, muito mais difícil é você sozinho. É comparado com a coivara, quando ela está muito acesa, ela tem tintura, ela tem efeito, mas quando fica só um tiçãozinho lá para colar, isso é comparado. Então fica difícil aquele tiçãozinho fazer nada, porque está lá, não tem poder de queimar, não tem poder de assar, não tem nada, mas a coivara tem. Então assim é comparado à igreja do Senhor. A igreja do Senhor é ponto do povo de Deus sempre se congregar, sempre buscar a Deus na igreja, porque ficou para o povo estar buscando a Deus também na igreja. E por isso eu quero dizer, voltando para o assunto do meu menino, ele lá em batalha, ele foi ameaçado porque uma menina, uma filha da velhinha que tinha ele com uma filha, com uma neta, dava todo apoio a ele, o adolescente lá na batalha. Odiou o marido dessa mulher. Odiou tanto ponto que ele contratou um pistoleiro. Contratou, eu posso provar isto. E um dia que Brasileira estava em festa, há aproximadamente 30 anos atrás, foi a hora que eles aproveitaram e meu menino estava pregando o evangelho lá na Brasileira Véia. Quando terminou de pregar o evangelho, foi para a pista para pegar o ônibus. Apareceu aquele moto e disse: você vai para onde, garoto? Vou para Piracuruca. Pois se você quer, eu lhe dou uma carona. E ele, pensando, tirando os outros, isso é um mal nosso, tirar os outros por nós, acreditar nos outros, ele acreditou. E era um pistoleiro. Pistoleiro chegou ali bem onde a Coab, a rede da Coab, que passa para Parnaíba, essa rede de energia. Aí, ali naquela subidinha foi o lugar. Ele pegou o menino, levou para dentro do mato e lá puxou o revólver e disse: você vai morrer agora. E a mão de Deus protegeu, que ele balançava tanto a mão e tremia tanto e não deu para atirar. Mas ele não se conformou, que tinha coisa que ele não podia vencer. Ele disse: mas agora eu vou matar de punhal. Deitou o menino no chão, o adolescente. Eu posso provar isso, muita pessoa em Piracuruca sabe da história. Viu ele com o pingo de sangue bem no vão, aonde o punhal não podia entrar, mas ficou a marca. E aí ele deitou o menino e ficou ajoelhado em cima dele e disse: eu vou te matar. Quando ele desceu o punhal, a mão do Senhor livrou e ele não podia enfiar o punhal. Ele se tremia todinho e desistiu, porque para Deus eu digo, não tem problema, para Deus tem solução. Largou ele e saiu, foi-se embora. E o menino foi acolhido por uns que jogavam bola num campo bem pertinho e veio para Piracuruca. E para a glória de Jesus, Jesus tinha um plano na vida dele, não era a hora dele ir. Ele hoje está no Mato Grosso do Sul pegando o evangelho lá em Três Lagoas. E ele
Procure conhecer o que Deus faz, aquele que quer, a Ele, a mim e a você, Ele quer fazer também. Procure este Deus, que você vai ser mais abençoado, vai ter uma família mais abençoada. Por isso eu quero dizer, eu sou grato e creio que a maior fracasso de um homem é o ingratidão, porque todos nós Deus abençoa. Eu já falei aqui, toda hora Ele abençoa. Ele não vai mais fazer nada quando tu morrer. Morreu, acabou aqui e tá ou num lugar ou no outro. Tem 2 lugares para o homem escolher. Se ele escolher com Jesus, ele está lá com Jesus. Agora, se ele não escolheu, lamentavelmente, é a Bíblia que diz, ele está com o diabo. Por isso eu quero dizer a vocês, todo mundo que aqui está escutando, procure se congregar, procure crescer espiritual, porque o homem não foi levantado por Deus, a mulher não foi levantada por Deus para viver de braços cruzados, foi levantado para trabalhar na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe.